que vocês já sabem, mas é bom reiterar que a Martins, esse ano, ela faz 31 anos de existência. Não é? Nós fomos aí uma família de 7 irmãos. Meu pai era ajudante da São Cristóvão, né? Fazia mudanças e tudo. E ele veio do Paraná, que teve seca, geada, tal, em 1968. Ele veio para São Paulo com 7 filhos, alugou uma casa, ganhava, sei lá, metade de um salário mínimo na ocasião. Trabalhava dia e noite, transportando. Aliás, ele transportando, porque o meu pai nunca dirigiu, né? Ele era ajudante do caminhão e ele era a pessoa que montava, desmontava e carregava os móveis para os caminhões, que era São Cristóvão, hoje ela é Graneiro. Né? A minha mãe nasceu no Ceará, Juazeiro do Norte, foi para o Paraná, né, em Miraselva. Depois eles foram para Iporã, Paraná, onde eles tiveram um sítio, que é próximo a Guaíra, né, Sete Quedas ali e tal. E nós tivemos uma vida muito sofrida, mas digna. O meu pai e a minha mãe sempre pregou para nós que nós deveríamos trabalhar, ser honestos, ter credibilidade e confiança das pessoas. E como nós não tínhamos, né, receita, remuneração, dinheiro, enfim, reais, cruzeiro, enfim, e nós usávamos umas bermudas rasgadas, umas camisetas rasgadas, comíamos aí fubá, farinha. E a minha mãe sempre dizia o seguinte: nós podemos ser pobres, mas nós temos que ser limpos. Então a sua bermuda está rasgada, mas ela está limpa. E a gente aprendeu muito essa cultura, essa filosofia, né? E esse aprendizado que os nossos pais transferiram para a gente. E aos 7, 8 anos eu vendia sorvete na rua. Essa história é engraçada que eu sempre falo. Para você vender sorvete, você ia na sorveteria com a caixa de isopor, colocava ela amarrada, tal. E aí eu passava numas ruas e uma senhora um dia, ela falou assim para mim: moço, por favor, você pode não passar aqui na frente da minha casa, porque o meu filho, ele quer sorvete todos os dias. E às vezes a gente não tem o dinheiro, às vezes ele está doente e tal. Eu falei: olha, tá bom, vou tentar. Mas todos os dias eu passava naquela rua e eu gritava mais forte: sorveteiro! E o filho vinha e ela comprava o sorvete. E então são oportunidades, né, que a gente vem aprendendo. Depois do sorvete, aí eu fui num ponto de ônibus, peguei uma caixinha de engraxate, fui no ponto do ônibus, lá engraxava o sapato, tinha a minha concorrência, e eu entendia que eu precisaria ser melhor do que eles. Eu precisava engraxar melhor o sapato. E eu colocava água, aquela flanelinha, deixava o bico brilhando e tudo mais. E aí eu arrumei, não uma concorrência, mas um parceiro, porque ele queria ser melhor que eu melhor que ele. E aí todos os clientes sabiam que ali ele teria uns sapatos limpos. Então nós multiplicamos bastante, né, os nossos clientes, e saindo dali a gente... eu casei aos 19 anos, tenho 2 filhos, 5 netos. A minha esposa, quando nós nos casamos, ela tinha 18 anos. Nós não tínhamos onde morar, o que comer, e a gente era digno, era honesto, queria trabalhar. E nós trabalhávamos bastante. A minha mãe, por muitas vezes, levou lá 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, e eu fazia alguns bicos com as peruas, porque na época é muito difícil o emprego. E engraçado que nós tínhamos uma quitanda, que naquela época eles marcavam, né, no caderninho lá as compras que você fazia por mês. E eu entendia que nós não podíamos marcar porque não sabia se ia pagar, porque eu não teria recursos para pagar.
então era melhor não pagar. Então, quando a gente tinha um pouquinho de dinheiro, a minha esposa ia lá, comprava 1 quilo, 1,5 quilo de chuchu, fazia aquela sopa de chuchu, e aquela era a nossa alimentação. E até hoje eu adoro chuchu. E nós tínhamos, a minha mãe alugou um porão, né, com um amigo que ela tinha, e nesse porão tinha um estabelecimento em cima que era um bar, onde o pessoal jogava bilhar. Eu não sei se hoje é bilhar ou é snooker e tal, é bola amarela, vermelha, não é aquelas numeradas. E não tinha carpete, não tinha nada, e o pessoal batia o taco no piso. E o meu filho pequeno, Anderson, tinha 1 ano e meio, 2 anos, e aquilo explodia na nossa cabeça. Fora isso, o banheiro, tinha o vaso sanitário, que o vaso sanitário estava totalmente no soquete da luz em cima da nossa cama. E o meu filho também, o Anderson, não tinha onde dormir, tinha uma banheira que nós ganhamos da tia dele, ele dormia naquela banheira. E nós, com a cama pequena, acordávamos por vários e vários e vários dias com o sanitário entupia e caía diretamente na lâmpada, e a lâmpada caía na gente ali, e nós sempre lutando, batalhando, buscando ser direitos, ser honestos. E aí me veio uma oportunidade de arrumar um emprego na Avenida Paulista, com as organizações Adempar, né, onde nós trabalhamos. Eu fui um dos assistentes do senhor operador da Bolsa, o Naginarras, né, que tinha o Adolfo também, que era assistente dele. Aprendi muito com ele. E a partir daí, como eu moro em Itaquera, Zona Leste, sou palmeirense, né? E eu moro na Zona Leste, desde 1970, onde eu saí daquele porão, peguei a minha esposa, os meus filhos, os 2 filhos, que já tinha mais um, morei ali por 10 anos, saí de lá, alugamos uma outra casa no centro de Itaquera, e falei para minha esposa, nós precisamos trabalhar e dar, no mínimo, escola para os nossos filhos, para que eles tenham uma vida melhor do que nós tivemos. E a gente sempre trabalhou, a minha esposa sempre pegou uma bolsa, alguma roupa, um perfume, saía andando, vendendo, isso no Itaquera, em todos os lugares. E quando eu arrumei esse emprego com o Naginarras, ele me disse uma frase: nós precisamos não só trabalhar, nós precisamos ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro tem que agir com inteligência e ser diferente. Nós precisamos ser fora da curva. E aprendi muito com ele, e como eu morava em Itaquera, e eu tinha que ir até Paulista, eu resolvi fazer um financiamento, comprei uma perua, e ia até o Parque Dom Pedro, não sei se vocês são de São Paulo, se não, vocês conhecem a Zona Leste, né? São aproximadamente 30 quilômetros. Comprei uma perua e, obviamente, naquela época, como hoje também é muito ruim, né, o nosso meio de transporte, consegui algumas pessoas que trabalhavam no centro, e eu cobrava uma passagenzinha deles ali, ia e voltava, e tinha uma remuneração extra. E depois disso, eu vi que a lotação ela poderia dar mais dinheiro do que o meu emprego. Apesar de eu gostar muito do que eu fazia, acabei saindo de lá e comecei a fazer lotação. Perua, Itaquera, Coab 2, Itaquera, Alto Alvim, enfim. Parque Dom Pedro, Coab 2, e por aí vai. E depois disso, interessante que o metrô ele estava no Tatuapé. E tinha recém-inaugurado a Estação Penha.
e a linha de ônibus, o Coab 2, era o 3712, que ele saía da Penha e ia para o Tatuapé, e era metade do caminho. Aí me deu uma sacada, eu falei, um dia eu vou parar lá, vou ver se eu consigo lotação, alguns passageiros ali, que a fila era enorme. Encostei a minha peruinha velha lá, a gás. Para eu parar a perua, eu tinha que dar umas 3 bombadas nela. O volante dava 5 voltas. E parei ali um dia, abri as portas da perua, Coab 2, lotação Coab 2, lotação Coab 2. Fiz naquele dia 3 viagens. Depois, no dia seguinte, fiz mais 10 viagens. Chamei alguns amigos e ficamos ali durante 3, 4 anos. Tinha a Estação Penha, para quem conhece, ela fica na Radial, mas tem aquela rua que vai dar lá na Aricanduva. Tinha uma fila de peruas que fazia o Coab 2 Itaquera, a Penha Coab 2 Itaquera. E eu tinha minha perua, comprei mais uma, depois comprei mais uma, e eu era coordenador do ponto, e eu cobrava uma passagem de cada perueiro, e ali começou a nossa vida a melhorar financeiramente. Só que teve um problema. Os passageiros que estavam no Parque Dom Pedro iam para a Penha, para pegar lotação na Penha. E eu arrumei um problema com o pessoal de lá. E aí vieram os pessoal para cá. E essa questão de perua naquela época era tudo bandidagem, tudo bandido, né? E a gente, como era sempre trabalhador, eles vieram para tomar o ponto. Eu falei, vocês não precisam tomar o ponto, a gente não precisa brigar, a gente não precisa fazer nada. São 7 dias da semana, vamos dividir os dias, cada um fica com 2 dias e todo mundo ganha dinheiro, e a gente fica protegido também, porque ninguém mais vai virar tomar o ponto. E assim foi feito. Até que também depois não deu mais, vendi o ponto para eles mesmos, né? Continuei com as peruas, e aí eu fui trabalhar numa corretora de câmbio. Trabalhei na corretora de câmbio, fizemos bastante trabalho lá, depois fui para a alfândega, trabalhei na alfândega. E aí eu fui arrumar um emprego numa comissária de despachos do meu tio. E eu falei com o meu tio. Oi, só um minuto. Onde eu estou, Vânia? Tchau. Obrigado. E aí, fui trabalhar, cheguei para o meu tio, olha, posso te ajudar aí na questão administrativa, onde você quiser, eu estou precisando de emprego, não quero mais lotação, porque é muito problema. Aí o meu tio disse assim para mim, como é que eu vou arrumar um emprego para você, pagar o seu salário, para te ensinar a trabalhar? Eu falei, olha, é um investimento que eu prometo que o senhor não vai se arrepender. Ele, tá bom, me deu emprego, me colocou num caixinha, né, que todas as empresas naquela época tinham caixinha, e o meu tio gastava muito dinheiro, só que ele ganhava muito dinheiro. Ele tinha clientes que exportavam papéis, companhias de desordem de papéis e tudo mais, então naquela época o overnight era 90% ao mês de juros, e o cliente depositava uma quantia significativa, hoje eu diria alguns milhões, para você pagar o frete do navio. Ele aplicava aquele dinheiro, ele tinha mais 15 dias para pagar, então ele tinha 30 dias, os 90 dias ele fazia o dobro só de aplicação. Só que ele gastava muito e não investia em nada, e eu comecei a dar pitaco na vida dele. O que aconteceu? Perdi o emprego. Perdi o emprego, hoje ele não é mais vivo, ele não conseguiu avançar com a empresa, teve que fechar a empresa,
trabalhava na casa dele. E a partir daí eu arrumei outro emprego em outra comissária de despacho, onde os donos chegaram para mim e falaram assim, olha, eu preciso de uma pessoa aqui proativa, que demanda, que trabalha e tal. Eu falei, olha, eu prometo que eu vou dar o meu melhor. Ele me colocou uma mesa com 500 mil processos em cima da mesa, tudo com problema, e falou, olha, essa é a sua experiência. Em aproximadamente 2, 3 meses, a gente resolveu tudo aquilo ali. Ele me deu um reajuste salarial, me parabenizou, me reconheceu e falou assim, olha, eu tenho uma outra oportunidade para você. Você vai ficar com esse setor de exportação e com mais uma importação. E tem mais 2 mesas aqui para você. E assim foi indo até chegar o Collor. Né, nós cuidamos do setor financeiro também lá, expandimos, aí veio o Collor, acabou com a vida de todo mundo, e eram 2 sócios, um trabalhava na alfândega e o outro era administrativo, o senhor Wilson Chinek, o qual admiro muito, aprendi muito com ele, uma pessoa muito séria, certa, e eu não tinha para onde ir, porque eu ia trabalhar onde? Emprego estava escasso. E eles não podiam dar continuidade na empresa. E aí os 2 sócios falaram assim, olha, eu vou abrir uma empresa e tentar. O outro também, o Wilson também, que era o meu ex-sócio. E os 2 me convidaram para trabalhar com eles, e eu optei por trabalhar com o outro sócio, porque ele fazia alfândega e eu fazia a parte administrativa. E o Wilson, que eu considero muito, tenho muito apreço por ele, tenho consideração terrível, aprendi muito, demais, só gratidão. Ele me disse o seguinte, ele falou, olha, você fez a sua escolha, você vai dar sequência à sua vida profissional com o Elson, desejo sorte, sucesso, só que eu gostaria que você não visitasse 3 clientes. Falei, como assim? Eu não estou entendendo. Ele falou, olha, Santa Marinela hoje, que é a Portice, Estâncias Couro e a Dona, que é Dom Braz de Tecidos. E eu não entendia por que ele tinha dito isso. E ele falou, boa sorte. Então, aí continuamos com a nossa empresa. Nós tivemos tanto sucesso que 95% dos clientes que estavam trabalhando vieram trabalhar com a gente. Inclusive, Santa Marinela, que é a Portice, a Dona e a Estâncias Couro. E quando eles me procuraram, eu falei para ele, olha, infelizmente eu não vou poder atendê-los. Ah, mas por quê? Eu falei, olha, porque eu tenho um acordo com o Wilson, né? E até hoje eles nos procuram e até hoje nós pedimos desculpas a eles, mas nós não atendemos essa conta. Né? Então, eu estou me estendendo um pouco, e a partir daí, nós começamos com sucesso, 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 até que, em 2008, a nossa empresa tinha 17 anos, na época, já estava conceituada no mercado, já tinha sua marca, já tinha credibilidade, o Thiago deve ter falado de Red Bull, entre outros clientes que a gente teve a oportunidade, né? A DayPro, Apple, enfim. E aí os filhos do Elson cresceram, e os meus ainda não. E o filho do Elson, que era o meu sócio, um dia ele chegou para mim e falou assim, ô Lorival, você e meu pai são tão profissionais, vocês entendem muito de logística internacional, de comércio exterior, a empresa tem um renome terrível, e eu não entendo por que vocês não crescem
Por que vocês não ganham dinheiro? Vocês têm que se atualizar, vocês precisam melhorar a empresa. Eu falei, é mesmo? Eu falei, é. Eu falei, ah, tá. Você acha que nós crescemos pouco? Sim. Você acha que a gente não tem que fazer mais? Sim. Eu falei, é legal, então nós vamos fazer um acordo aqui. Nós temos a nossa unidade na Vila Maria, você mora próximo à Vila Maria, você fez Instituto Mauá, você é engenheiro, você tem formação acadêmica. Eu, infelizmente, não tive essa oportunidade, porque eu tenho 4º ano primário, isso não é exemplo para ninguém, tá, gente? Hoje nós temos que estudar, temos que, enfim. E eu tenho o meu 4º ano primário, até hoje, e falei para ele, olha, vai lá para a nossa unidade, dá o seu melhor, porque a gente vai, sim, dar as mãos e nós vamos fazer essa empresa multinacional. E conto com você. Ele ficou por lá por 4 meses, voltou e falou, olha, agora nós podemos crescer. Falei, que legal. Como que nós vamos fazer? Não, está aqui um plano estratégico, tem custos, tem tudo. Eu falei, tá, e o que nós temos que fazer? Não, nós temos que colocar umas esteiras voadoras, tem que comprar uns robôs, pegar uns pacotes, colocar em cima da esteira, embalar, e aí pegar umas empilhadeiras eletrônicas, que ela gira, que ela voa, que ela faz isso e tal. Eu falei, porra, legal. Nunca pensei nisso. Quanto vai custar isso? Ah, $1,5 milhão, $2 milhões. Falei, que legal. Falei assim, eu falei algumas coisas para ele, né, que não carece falar aqui, mas eu disse o seguinte para ele, com dinheiro eu faço até chover. E enquanto você estava estudando, com a remuneração que seu pai tirava daqui, e eu também trabalhando sábado, domingo, segunda e terças-feiras, e você estudando, depois você ia para a praia, ficar com as menininhas, e eu aqui trabalhando. Sabe por quê? Porque nós trabalhamos. Ganhar dinheiro com dinheiro é fácil, eu não preciso nem trabalhar. Eu ligo para o meu amigo na ginásio, ele aplica na bolsa, ele faz transformar tudo isso. Que ele até deu um boom aí no mercado, aí, enfim, né? E a partir daí, começaram-se os problemas. E aí nós dissolvemos a sociedade, em 2008. E nós tínhamos muitos funcionários. Nós temos funcionários hoje que têm 25, 26, 28 anos de empresa. Inclusive a Vânia que me ligou aqui, a nossa diretora financeira, ela está com a gente há mais de 28 anos. E eu era o cara mais carrasco, mais exigente, o que batia mais. E o meu ex-sócio era o cara bonzinho, era aquele cara acolhedor e tudo mais. Nós demitimos os funcionários, né, fizemos um acordo e nós fizemos uma proposta para todos, olha, quem optar por ficar com a gente ainda, fique bem à vontade para resolver. Eu falei, eu estou ferrado, né? Eu sou o carrasco. Por incrível que pareça, nós ficamos com 90% dos funcionários. E eu disse para eles assim, olha, se vocês estiverem com a gente, nós nos propomos a garantir a remuneração de vocês por 6 meses. Se não der certo, cada um segue a sua vida. E assim foi feito, e hoje estamos aqui, recebendo vocês com uma alegria, com uma gratidão. Espero que vocês tenham muito sucesso, né? Espero que a Martins seja também uma empresa que pode compartilhar, trocar experiências com vocês, sejam muito bem-vindos. Queria só dividir um pouco das histórias aqui com vocês. Muitíssimo obrigado mesmo. Uma boa tarde. Que é isso, hein?